E aí pessoal, aqui é o irmão Raul do nascidodenovo.org. Vim trazer para vocês um review muito especial. Dessa vez esse review está acontecendo porque um grande amigo do Nascido de Novo nos emprestou a Bíblia para que nós pudéssemos trazer para vocês. Eu estou falando da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal e quem emprestou ela para a gente foi o pastor Giovanni Alecrim, lá da Igreja Presbiteriana Independente da Vila Xavier aqui em Araraquara. Ele é um parceiro nosso, é um grande homem de Deus, é um pastor que tem muita coisa para ensinar para a gente. Querem saber mais sobre ele? Procurem aí no YouTube, Café com Alecrim. Eu também vou colocar o endereço do canal dele no YouTube aqui na descrição. Vai lá, dá uma olhada, porque ele faz reviews de livros, ele passa palavras especiais da parte do Espírito Santo pra gente. Ele tem muito a ensinar, você não vai perder seu tempo se você der uma volta lá no canal. Café com Alecrim, ok? Bom, vamos parar de conversa fiada e vamos para o que interessa, porque muita gente mesmo pediu o review da Bíblia Aplicação Pessoal. Eu sei que esse review deveria ser da Bíblia de Estudo Apologética, mas ela ficou para o nosso próximo review, porque nós conseguimos ter acesso a essa belezinha. Então, vamos aproveitar. A Bíblia Aplicação Pessoal, ela é uma Bíblia, pessoal, que como o próprio nome já diz, ensina que nós venhamos como aplicarmos os escritos bíblicos na nossa vida. E esse é um diferencial muito bom que ela tem, porque ela é uma Bíblia prática, uma Bíblia para o dia a dia. É a Bíblia indicada para a tua devocional, por exemplo, porque ela vai te trazer estudos práticos. Ela é uma Bíblia muito bem diagramada, ela é uma Bíblia muito bem resolvida em termos visuais. A Bíblia começa justamente com um sumário geral, onde vai ter todas as publicações que a Bíblia tem, vai ter todas as suas divisões, vai ter relacionado todos os estudos e os auxílios, tanto no final da Bíblia, quanto os estudos agora no começo. Depois do índice geral, nós vamos ter o índice dos livros da Bíblia. Aí nós temos a página e o livro, para você poder navegar dentro de cada livro, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Após o índice dos livros da Bíblia, nós podemos contar com um material específico da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, que são escritos para nos inteirar de como surgiu essa Bíblia. Então nós temos o prefácio da edição brasileira, nós temos o prefácio da tradução dessa Bíblia. Detalhe, a tradução do texto bíblico dessa Bíblia de Estudo é um texto bíblico que é muito querido por mim, que é o Almeida Revista e Corrigida. O Almeida Revista e Corrigida ele tem muito pouca, para não falar nenhuma contaminação do texto crítico em seus escritos. E ela usa uma linguagem um pouco mais erudita do que a Almeida Revista Atualizada, que hoje é a tradução da Bíblia mais utilizada nas Bíblias em língua portuguesa. Então, as informações sobre a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal você vai encontrar nessa área, como ela foi feita, por que ela foi idealizada, o texto bíblico que consta nela. Vai estar tudo nessa área da Bíblia, ok? Depois nós temos uma área de estudo que é muito útil, muito mais útil do que você possa imaginar. Por quê? Essa área ela apresenta uma cronologia bíblica e mundial, ou seja, ela vai apresentar para vocês os acontecimentos bíblicos, uma timeline dos acontecimentos bíblicos com um espelho dos acontecimentos marcantes na história mundial. Então você vai poder ter uma ótima ideia aí do contexto histórico de cada época dos acontecimentos bíblicos. Algo que é muito, mas muito importante mesmo pra gente. Para quem estuda a Bíblia a fundo, para entender a cultura da época, para entender o que o mundo passava naquela época. O resumo de cada livro da Bíblia a Aplicação Pessoal, vem em seguida. Cada livro tem a sua introdução. Essa introdução é composta de uma introdução, onde fala a época de escrita, autor, tudo aquilo que a gente está acostumado. Tem o esboço dos livros, onde mostra as divisões em cada assunto dos livros bíblicos, mas ela tem ainda mais. Ela tem os chamados megatemas, onde aquele livro bíblico é dividido por tema e é explicado para a gente. É uma ferramenta muito útil também para quem vai fazer o seu estudo devocional, o seu devocional diário. Ademais, a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal
é a Bíblia que eu mais recomendo para você que vai usar a Bíblia para fazer a sua devocional diária, por sua aplicabilidade no seu dia a dia. Também dentro da introdução aos livros da Bíblia, nós temos os lugares-chave, onde ela vai dar para a gente toques da geografia do local onde se passa aquele livro, onde se passou a história daquele livro. Como eu disse, ferramentas importantes para nós entendermos o esboço histórico. E por que essa Bíblia dá tanta ênfase para isso? Porque hoje em dia os maiores erros teológicos estão acontecendo justamente onde? Justamente nos contextos, que pegam-se passagens bíblicas, retiram essa passagem bíblica do contexto de capítulo, do contexto do livro e também do contexto histórico. Daí vem um erro primordial, quando algumas denominações dizem que a lei ainda é válida para a gente, que aspectos como a lei civil e aspectos também como a lei religiosa ainda são válidas para a gente. Por quê? Porque o contexto da Escritura é totalmente retirado do contexto, inclusive do contexto histórico. Porque é um exemplo, a lei civil não é mais válida para a gente porque ela era importante quando? Ela era importante para a criação do Estado de Israel. Ela era importante para a formação do Estado de Israel. Então nós não estamos formando mais o Estado de Israel. Então aquela lei civil, para nós, ela não tem essa importância. Ficamos apenas dos três âmbitos da lei, nós ficamos hoje apenas com a lei moral. A lei religiosa e a lei civil não servem mais para a gente. E após a introdução dos livros da Bíblia, essa Bíblia, a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, ela tem as suas notas de estudo. Não são notas de estudo tradicionais, embora elas sigam o padrão exatamente de 2 colunas. Mas por que ela não é do estilo tradicional? Porque ela traz muito material extra. Então temos as notas de estudo, como a gente já conhece, onde nós temos a referência do versículo ou do conjunto de versículos, e nós temos entre eles, nós temos tabelas com informações relevantes e também os perfis biográficos de personagens importantes da Bíblia. Uma coisa também que é muito importante e nos ajuda no quê? A conhecer aquele personagem. E esse perfil biográfico nos dá informações ricas de como nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos com esse personagem. Nas notas, não é raro também nas notas de estudo da Bíblia Aplicação Pessoal, nós encontrarmos mapas, nós encontrarmos gráficos. Ou seja, esta é uma Bíblia muito rica em seus estudos, procurando trazer um estudo bem completo para que nós possamos aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. O sistema de referências cruzadas da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal é o sistema tradicional, como nós encontramos em diversas Bíblias, como a Bíblia de Estudo de Genebra. Como ela funciona? Ela tem letras sobrescritas no texto bíblico e abaixo você tem as referências antes de começar entre o texto bíblico e as notas de estudo. Ou seja, nós temos referências cruzadas muito ricas na Bíblia de Aplicação Pessoal, fazendo com que o nosso estudo em cadeia se torne um estudo bem rico, ajudando mais ainda o nosso devocional na aplicação diária da Palavra de Deus nas nossas vidas. Depois disso, nós vamos justamente para os auxílios que nós temos no final da Bíblia. Nós temos diversos auxílios nessa Bíblia. Nós temos o plano de Deus para o homem, que já é conhecido em diversas Bíblias de estudo, que é um material que a Sociedade Bíblica do Brasil disponibiliza, que é um material extremamente rico. Nós temos os últimos dias da história humana, também de autoria da Sociedade Bíblica do Brasil. Entenda que os estudos bíblicos da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal são as notas de estudo e o material que está junto com o texto bíblico. E depois, no final, o conjunto de mapas, que não é aquele conjunto de mapas tradicional da Sociedade Bíblica do Brasil, que não deixa de ser um conjunto de mapas extraordinário, mas o da Bíblia Aplicação Pessoal é um pouco diferente. Depois dos últimos dias da história humana, nós temos como encontrar ajuda na Bíblia. Também é um material da SBB. Entenda que o material extra de estudo são materiais desenvolvidos da SBB, não da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal original em inglês. Textos famosos da Bíblia, a tabela de pesos e medidas é a mesma tabela de pesos e medidas completa que existe na Bíblia de Estudo Shed, que é uma das melhores tabelas de pesos e medidas que você vai encontrar em Bíblias de estudo. Tem um plano de leitura bíblica em um ano, que isso vai ajudar muito
como eu disse, na nossa devocional, porque é uma Bíblia voltada para o teu devocional diário. Aí a gente já começa a vir em alguns auxílios específicos, como os índices de recursos. Nós temos um índice de recursos que vai te dar um índice de todas as notas de estudo que a Bíblia tem. Você vai ter um índice de estudo para as tabelas, que eles chamam na Bíblia de estudo, a aplicação pessoal, que eles chamam de diagramas. E a gente também vai ter um índice de todos os perfis biográficos, todos os perfis de personagens bíblicos. Aí a gente tem um ponto negativo dessa Bíblia. Eu já falei várias vezes aqui que toda a Bíblia deveria ter uma concordância bíblica abreviada. A Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, ela tentou fazer um mix de um dicionário bíblico e as concordâncias bíblicas abreviadas. O que aconteceu? Não ficou nem um dicionário completo e nem uma concordância bíblica normal. Ela ficou uma concordância bíblica muito pequena e um dicionário bíblico com os termos muito resumidos, ou seja, isso se tornou um ponto negativo dessa Bíblia. Como eu disse antes, ela leva depois no final, ela encerra com um conjunto de mapas e desenhos. Ali você vai ter diversos mapas que não são aqueles do kit da Sociedade Bíblica do Brasil, que nós já vimos em várias Bíblias de estudo. É um conjunto de mapas próprio. Inclusive ali você tem desenho do tabernáculo, desenho do templo, tudo bonitinho aqui no final. O tamanho de letra da Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal, como você está vendo agora na tela, é um tamanho de letra confortável. Mas como ela tem muito material de estudo, ela ainda é uma letra pequena, ela não é uma letra grande. E a Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal, ela existe em 3 tamanhos, a pequena, a média e a grande. A letra que nós estamos mostrando aqui é a letra do tamanho grande. Ou seja, se você pegar tamanho médio e a Bíblia pequena, você vai ter uma letra menor ainda. E esse é o problema com as Bíblias que tem muito conteúdo. E, por exemplo, a Aplicação Pessoal, a Thompson, elas têm letras muito pequenas. Embora a Thompson tenha lançado uma versão com letra grande que todo mundo elogia. O tamanho dela, a Bíblia que nós vimos, que é a do nosso querido Alecrim, do nosso querido Giovanni Alecrim, é tamanho grande. Ela é um peso considerável, mas como eu disse, compensa você fazer um esforço para ter essa Bíblia como uma Bíblia para o seu devocional, para você usar todos os dias, para você ler na sua casa todos os dias, levar para o culto, logicamente. Ela é uma Bíblia muito poderosa. É uma Bíblia que eu daria uma nota para ela, uma nota 7, se comparando com a Thompson, que é a minha preferida. É uma Bíblia que hoje eu não tenho na minha coleção, mas eu sinto uma tremenda falta dela na minha coleção. E se você falar para mim, pastor, compensa eu comprar essa Bíblia? Compensa, e eu posso dizer que não pode faltar na tua coleção de Bíblia de estudos. Principalmente se você é uma pessoa que leva muito a sério o quê? O teu estudo devocional. A linha teológica dela, ela não é uma linha nem tão próxima da linha pentecostal e nem tão próxima da linha reformada. Então o que acontece? Ela tem uma linha teológica que permite que o leitor tire suas próprias conclusões. E olha que ela é uma Bíblia que ela é editada por quem? Pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, junto com a Sociedade Bíblica do Brasil. Esse review procurei fazer de uma forma mais dinâmica, mais rápida, para que com um vídeo mais curto vocês possam se sentir mais confortáveis para assistir. Digam aí nos comentários o que vocês acharam, que a opinião de vocês importa muito. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá um joinha pra gente no vídeo se você gostou. Até o próximo review, que vai ser da Bíblia de Estudo Apologética, finalmente a Bíblia de Estudo Apologética. Fiquem com Deus e não se esqueçam. Deus abençoe vocês, amo muito a vida de vocês.